Boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Aguardando o pessoal entrar. Samara, professor Mauro já está a postos. Lobo Botelho, Suelen, Samara, Carol, obrigado pela presença mais uma vez. Aqualive Rondônia, Matheus, eu estou aguardando. Marcel, meu amigo, grande abraço. Lembro de ti, viu? Boa noite, Ludo Romomares, Felipe, Renan, Samara. Bom, o professor Mauro já apareceu aqui. Eu vou colocar só um minuto aqui, enviar o convite para ele. Só um minutinho. Aqui. Mauro, eu acabei de enviar o convite para você. Ok, Iago, mais uma vez, obrigado. Minha esposa, Thaís, te amo. Vamos entrando, hoje é uma live especial, é a 21ª live desse projeto. Eu tô com um número de 30 lives para poder viabilizar e para encerrar o projeto, né? Já passaram vários magistrados de diferentes regiões, de diferentes gerações, e esse que é o intuito. O intuito é motivacional e também para conhecer um pouco da história incrível desses juízes. Ok? Professor Mauro, enviar aqui a solicitação. Cíntia, boa noite. Vitória, boa noite. Conectando. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Tá me escutando? Boa noite. Tudo bem, Wagson? Como é que estão as coisas Alô? aí? Tá me escutando aí? Tudo bem. Tô. Tá perfeito. Tô Conexão tá escutando. boa aí? Só a imagem que tá um pouquinho desfocada. Eu acredito É, que seja a conexão. vamos ver aqui. Vamos ver. Eu tô te ouvindo bem, te enxergando bem aqui. A imagem sua que tá um pouquinho desfocada. Eu acho que é a conexão sua. Não dá para te enxergar bem. É, Deixa eu confirmar com o pessoal. Vocês estão vendo bem o professor, Mauro Schiavi? Ou está um pouquinho embaçado? vamos ver aqui. Eu acho que é o sinal e ele vai recuperando aos poucos. Tá desfocado mesmo. Ó. Você está no 4G ou está com internet Wi-Fi? O meu sinal de 4G aqui tá bom. Vou mudar o sinal aí, vamos ver se. Tá ótimo. Eu vou. Vamos, Tá ótimo. Pode tentar aí. vamos. A imagem não está nítida mesmo, não. Está desfocada. Luciana, Iago. Tarcísio, Vladimir, Cecília. Pois é, só o áudio. Agora, como o sinal, acredito, aí caiu. Bom, enquanto isso, já temos confirmado amanhã, participação esplendorosa aí da grande Renata Orsi, do concurso nacional e professora do Damásio. É uma live que eu estou esperando bastante tempo. E também, na quinta-feira, o professor Vinícius Rezende, da minha geração de concurso. Na semana que vem também temos alguns outros, ok? Eu estudei pelo Mauro Schiavi. Uma das razões do convite é esse. Agora eu acho que vai dar certo. Vamos lá, tentando mais uma vez. Conectando. Agora tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom. Melhorou. Melhorou. Eu acredito que é o sinal de uma região para outra, esses tempos de conexão e tempos de pandemia, né? Muita live esse horário também, né?
exato. E Mauro, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado mesmo por sua presença e sua disponibilidade. E para quem não conhece, o Mauro Schiavi é juiz do trabalho do TRT da Segunda Região, professor, mestre e doutor pela PUC São Paulo, e é um autor bem badalado aí na seara de direito processual do trabalho. Ele tem um livro bem famoso em que influenciou muitas pessoas. É o Manual de Direito Processual do Trabalho, da editora LTR. Por que eu fiz o convite para o Mauro Schiavi? Porque, de certa forma, você foi um dos partícipes da minha aprovação no concurso para magistratura do trabalho. Eu gosto de falar isso porque, às vezes, o autor não tem dimensão do que ele ajuda a realizar na vida dessas pessoas, nos sonhos e também tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. E seu livro, o Manual de Direito Processual do Trabalho da LTR, eu tinha ele da quarta edição e eu li ele umas 4 vezes. Eu li ele de cabo a rabo 4 vezes, tudo anotado, fichado, com mapa mental. E, por incrível que pareça, o seu livro, além de ter me ajudado um pouco nessa dinâmica de direito processual do trabalho, porque a minha predileção é realmente direito material, eu gostava bastante porque é um livro bem didático e traz de forma bem objetiva temas bem complexos. E ele foi essencial também na minha prova oral. Você estava junto comigo nas 24 horas ali, mesmo sem saber, com seus ensinamentos, com o livro. Então foi bem essencial para mim. Eu peguei um ponto bem complicado aqui de prova oral, que era um tema de execução, adjudicação, arrematação, remissão e métodos de expropriação. E seu livro, na parte de execução, foi um caminho, foi uma luz que me apoiou e me guiou para esse momento bem complicado, que é a prova oral. Eu te agradeço por conta disso. E esse livro também não influenciou somente quem está falando aqui. Pelo menos de 10 anos para cá, uma geração de magistrados e de procuradores do trabalho, inclusive de servidores, se espelharam no seu exemplo, inclusive nos seus ensinamentos. Isso é meus parabéns. Essa live aqui é para congratular a sua carreira, né? E esse livro maravilhoso que você tem. E também para conhecer um pouco do sujeito fantástico que você é, do ser humano que habita aí atrás da toga, né? Muitas das vezes a gente só conhece o juiz, o autor, mas não sabe como é que foi a jornada de concurso, se teve reprovações, né? Se desde sempre, desde a faculdade, tinha esse interesse na área trabalhista, ou se ele foi acidental. E a gente gostaria de saber essa experiência anterior à magistratura, né? Se advogou, se foi servidor público. E você toca a palavra. Muito obrigado, Mauro. Bom, Wagson, te agradecer aí imensamente aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, com o pessoal que está assistindo. E uma live mais suave, né? Eu tenho participado Sim. de algumas lives aí pesadas aí sobre esse momento que nós estamos vivendo aí, essas questões jurídicas complicadas. E hoje o assunto é mais suave, né? Mais direcionado aí para o pessoal que está na batalha aí dos concursos, o pessoal que estuda. Não que seja tão agradável estudar, mas sem dúvida é um assunto mais agradável. Te agradecer aí pelas palavras, por ter lido o livro, né? Obrigado por esse registro, é sempre uma alegria muito grande, né, para nós que escrevemos, né? Eu te confesso que eu estou terminando meu 20º livro nesse momento, né? E eu estou escrevendo mais, né? Nunca parei de escrever, né? Sempre a gente começa e não para mais, né? Agora, a trajetória do concurso, né, da carreira, das escolhas, né, tudo isso são momentos na vida que nós passamos, né, e fazemos escolhas, e possivelmente as escolhas que nós fazemos vão direcionar o nosso futuro, né? Tanto as boas escolhas como as escolhas que não foram muito adequadas. Mas eu te confesso que eu nem era da área do direito, eu fiz engenharia, né?
O meu início foi engenharia e fiz a faculdade de engenharia. Depois entrei simultaneamente na faculdade de Direito, porque não gostei muito da área de engenharia. E acabei prestando um concurso na Justiça do Trabalho para servidor em 94, né? Começo de 94, prestei um concurso, né? Não sabia bem o que era, né? Mas eu tinha um vizinho na época, né? Eu tinha um vizinho que tinha sido diretor de uma vara da Justiça do Trabalho, que era irmão de um juiz do TRT de São Paulo, né? Um juiz de segundo grau, né? Naquele tempo não se falava desembargador, né? Todos os juízes eram chamados de juízes e juízes do TRT até hoje, né? A Constituição não mudou, a nomenclatura não mudou, né? Exato. E eu até prefiro ser chamado de juiz, né? Como até na Suprema Corte Americana são chamados de juízes, né? De magistrados, né? Mas depois começaram a chamar o pessoal de segundo grau de desembargador, né? Mas pela Constituição são todos magistrados, todos juízes. Então ele era irmão de um juiz de segundo grau. E ele sempre me falava, olha, vai para a Justiça do Trabalho que a carreira é boa, tal, tem oportunidades. E abri um concurso para servidor em 94, eu acabei comprando lá umas apostilas, né? Na época era técnico judiciário, estudei um pouco, né? Não tinha muita noção do que era, né? Porque ainda estava no início da faculdade de Direito, mas eu acabei passando, né? Acabei passando nesse concurso, tomei posse em 94 e praticamente fiz a faculdade de Direito trabalhando na Justiça do Trabalho, né? Desde o final do primeiro ano até a formatura eu trabalhei na Justiça do Trabalho e aí, quando eu estava terminando a faculdade, veio o interesse de fazer o concurso da Magistratura do Trabalho. Bem verdade, influenciado por um juiz que eu trabalhava na época, hein? Até um juiz muito conhecido aí, que tinha chegado para trabalhar em Jundiaí, né? Em 98, né? Jorge Luiz Souto Maior, né? Que era o titular da terceira vara de Jundiaí, e também por uma certa influência dele, eu acabei estudando e prestando concurso para magistratura do trabalho, e depois de um pouquinho mais de 2 anos de formado, mais ou menos 2 anos de formado, eu ingressei no TRT da segunda região em São Paulo, né? Essa basicamente foi a minha trajetória antes de ingressar na magistratura. E como servidor, trabalhou em secretaria? Como é que foi a experiência como servidor? Eu fiz de tudo como servidor, viu, Wagner? Eu trabalhei no balcão, né? Naquela época tinha muito trabalho no balcão, né? Os processos eram todos de papel, né? E os processos sumiam, a gente procurava processo, atendia advogados, fazia guia com carbono, né? Máquina de escrever, né? Termo de quitação, o pessoal fazia pagamento de acordo no balcão. Trabalhei um pouco nos cálculos, porque estava iniciando naquela época os cálculos, né? Também trabalhei em audiência e depois eu trabalhei como assistente de juiz a partir do 4º ano da faculdade de Direito. Foi aí que eu comecei a me interessar pela magistratura do trabalho, né? Entendi. E qual foi a fase que teve mais dificuldade? Se você, por exemplo, a primeira fase, segunda fase, prova oral, sentença? Naquela época, final dos anos 90, Wagson, as coisas eram diferentes, né? Nós praticamente não tínhamos internet, eram poucos os cursos que existiam sobre a magistratura do trabalho. Os livros também eram muito diferentes, né? A minha geração estudou por outros autores. Nós não tínhamos livros aí como nós temos hoje, nem tanta nem tanta quantidade, nem tanta variedade, né? Nós tínhamos livros aí mais clássicos, mais difíceis de serem lidos, né?
nós tínhamos instituições de direito do trabalho, Sim, nós tínhamos a Mauri Mascaro Nascimento, o Evaristo Moraes Filho. Processo de trabalho, nós tínhamos o Wilson de Campos Batalha, o sim. Manuel Antônio Teixeira Filho, Cristóvão Tosses Malta. E nós não tínhamos tanto acesso à informação, né? Nós tínhamos que pegar o diário oficial, comprar aqueles repertórios de jurisprudência, e muitas vezes a jurisprudência já estava desatualizada, mas era o que nós líamos, né? Poucos tribunais tinham sites naquela época, então as coisas eram mais difíceis no aspecto da informação, né? Nós não tínhamos toda essa informação, as redes sociais, não tínhamos todos esses recursos tecnológicos que existem hoje para pesquisa, para troca de informação, até os grupos de estudo, né? O estudo era mais solitário, era mais focado, né? Era uma forma mais tradicional de estudar, não era igual nós temos hoje, né? Hoje nós temos aí mais recursos à disposição dos candidatos. E eu vi no site da Lacier, né? Lacier é www.lacier.com.br, que você tem um texto, né? Como se preparar para o concurso público de juiz do trabalho. Ele é um artigo, praticamente, né? Ele é bem extenso, apesar de certa desatualização que ele foi feito ali antes da nacionalização do concurso. Mas tem muita dica ali, dividida inclusive por fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase, e ele está disponível para download e para acesso. Também, no mesmo site, a gente pode encontrar uma bibliografia sugerida por você, né? Para os concursos da magistratura, do trabalho e do MPT. E o que você pode apontar para a gente como dica por meio desse texto que você publicou? Wagner, esse texto aí está meio antigo, né? Ele, acho que já não tem mais o site, né? Esse texto Não, foi tem sim, escrito... tem sim, eu procurei agora há pouco. Acho que você acha aí registrado aí na nuvem, né? Mas se você entrar no site mesmo, ele não vai mais estar É. lá, né? Esse texto foi escrito há quase 20 anos, né? Mas, Também mas, mas Mauro, só fazer um parênteses, mas ele não deixa de ser atual. Muitos pontos, inclusive na questão da organização da sentença, eu fiz até referência desse artigo seu, nesse livro que eu tenho pela Juspodium. Você tem uma frase bem legal, que eu até fiz a citação, que é aqui, ó, que a prova de sentença se realiza com o olho no relógio e com o coração na caneta. Então, assim, além da situação ser fantástica, ela repassa algumas diretrizes para a feitura mesmo da prova de sentença, para o candidato fazer um esqueleto, né, um cronograma do que ele vai escrever. Logicamente que a gente teve algumas alterações, sim, na dinâmica desse concurso, mas a base e a raiz ainda permanece inalterada. Por isso que eu acho bem interessante para quem tiver o interesse, logicamente, olhando com uma certa atualização, esse artigo vai abrir bons caminhos assim, para os estudos. Por isso que eu fiz essa indicação e tem muita citação desse artigo seu no meu livro. É bem interessante, eu tenho algumas frases aqui, depois eu digo aqui. Mas, assim, esse concurso que você prestou foi o primeiro concurso da magistratura ou teve alguma reprovação? De curiosidade mesmo. Eu fiz 3 concursos, Wagson. Eu passei no segundo. Eu Entendi. cheguei a fazer 3 e passei no segundo. Eu reprovei na prova de sentença, né? Passei na segunda sentença e antes de terminar o terceiro eu já tinha passado, né? Naquela época tinha bastante concurso, não tinha bastante concurso, mas tinha concurso no Brasil inteiro, né? O concurso era regionalizado. Eu acho até que vai voltar o concurso regional. Eu acho até Provavelmente. que a probabilidade é retornar. Mas eu fazia só na segunda e na 15ª região na época. Eu não cheguei a fazer concurso em outros regionais. Então, eu acabei passando no segundo, né? E a prova de sentença sempre foi a prova mais complicada, sempre foi a prova mais Entendi. difícil, né? Por isso que
eu acho que essas dicas de sentença, elas são até atuais ainda, né? Mas o primeiro concurso eu nem computo muito, porque o primeiro concurso praticamente eu tinha me formado, fazia 2 meses que eu tinha me formado e já fui direto fazer, né? Não tinha nem noção do que era o concurso, né? E, e também não tinha tanto traquejo de estudo, de preparação, e por isso que não dá também para se inscrever no concurso sem ter uma base, né? Um Sim. tempo de estudo, um tempo de amadurecimento, algumas leituras obrigatórias, algumas dicas para encarar a primeira fase, a segunda fase, a prova de sentença, né? A prova oral até a pessoa se enquadra no tempo que ela tem para se preparar. A prova oral até é a mais suave aí, a pessoa não precisa de grandes preparações, mas a segunda prova e a prova de sentença precisa ter um tempo de preparação, um treinamento, um amadurecimento. Então, por isso que eu, nesse texto que você sugeriu, eu sugiro um período de base de estudo antes de você se atrever, né? Se Exato. arriscar aí nos concursos, algumas leituras obrigatórias, um certo traquejo de escrita, uma estratégia, enfim, você precisa ter uma base até para você conhecer o terreno que você está entrando e também para depois você estudar de forma mais detalhada e mais específica para cada fase do concurso. Então, sem dúvida que você precisa saber muito bem como funciona o concurso e se preparar de acordo com cada fase do concurso. Legal. Só para colocar um exemplo aqui, tem uma frase que você colocou lá no artigo, eu acho que é bem interessante, que faz um resumo disso, dessa ideia geral de estudo para o concurso, principalmente o concurso da magistratura. Colocou lá você, estudar é fundamental, e sem estudo não se vai a lugar algum. Estudar sempre, desistir ou desanimar jamais. No jargão dos concursandos, o estudo remove montanhas. Entretanto, é preciso disciplina para estudar adequadamente, com produtividade, qualidade e principalmente tentar fazer do estudo uma coisa prazerosa, ao menos não sufocante. Não deixa de ser muito atual esse artigo. Eu acho que até merece uma atualização, quem sabe, né? De um futuro aí. Mas para quem tiver interesse, realmente ele tá na nuvem. Se você jogar no Google, como se preparar para o concurso público de juiz de trabalho, ele vai estar disponível. Caso alguém tenha dificuldade, eu vou deixar ele disponível no meu blog, que é www.magistradotrabalhista.com.br. Bom, passando um pouquinho aqui para outra etapa da live, ô Mauro, eu recebi algumas perguntas aqui. Eu notei que você lançou 2 livros aqui pela editora Juspodium. É o CLT Organizada, né? E o Manual Didático de Direito Processual do Trabalho. A pergunta é o seguinte, esse Manual Didático de Direito Processual do Trabalho, ele é um livro similar àquele da LTR? Ele é mais sucinto, ele é mais objetivo? Qual que é a proposta? Porque eu não sei se você vai continuar com o livro da LTR ou se vai migrar para Juspodium. Você pode Se, dizer alguma coisa? a minha história com a Juspodium já é uma negociação antiga, sabe, Wagson? Eu já tenho um certo relacionamento, né, com o Vauledi, né, a partir do Sim. momento que ele foi para a Juspodium, ele me fez convites, né, e eu não aceitei, né, e aí só no final do ano passado que eu aceitei escrever alguns livros, né, pela Juspodium e vou escrever outros ainda. Que legal. Mas ele me propôs coordenar a CLT, né, a CLT organizada, né, que ficou um trabalho muito interessante, também voltada para concurso, né, a equipe é muito boa, né, ele tinha uma CLT e me pediu que eu colocasse o que fosse mais interessante para o profissional, para o concurseiro, e a CLT ficou bem interessante para quem se prepara para concurso também, porque tem o Código Civil, tem a Constituição, tem o CPC, e a legislação
é relacionada, né, à prática do direito do trabalho e do processo do trabalho. E depois eu atendendo também alguns pedidos antigos aí de alunos, eu escrevi um manual mais compacto, né? Ele é um Entendi. manual mais compacto, com uma linguagem mais didática, com mais direto ao ponto, né? Normalmente Entendi. focado para quem dá a primeira lida no processo do trabalho, né? Para quem toma Ah, um entendi. primeiro contato com a disciplina, mas também com conteúdo para o profissional que está começando ou que precisa de uma informação rápida, né? Então eu fiz o livro, um manual didático em 1000 páginas, basicamente, né? Mas sem prejuízo do outro, né? O outro é mais completo, Entendi. tem mais citações, tem um volume de pesquisa maior, né? Então ficaram os dois aí conforme o gosto e também a necessidade de cada profissional, né? Legal. E o da LTR está na 16ª edição, né? E essa edição É, é de 2020 agora ou é de 2019? qual da LTR? Da LTR. Da LTR é 2020, né? E esse Dois- da Juspodium também da Juspodium é de 2020 também, né? Geralmente as próximas atualizações desses livros, não tô falando da LTR, da Juspod, não, da LTR. Ele geralmente acontece na metade do ano que vem, no começo do ano que vem. Ele vai sair começo do ano que vem, né? Provavelmente todos vão sair o ano que vem pela Juspodium. Provavelmente Ah, todos, né? entendi. Inclusive, esse, Provavelmente. esse, esse manual da LTR provavelmente vai migrar para a Juspod. Provavelmente. Ah, entendi. E todos os meus livros, né? Eu tenho Ah, entendi. 20 livros escritos, né? Também prometi fazer um livro de direito do trabalho, comecei a fazer, cheguei até uns 70%, mas aí começou a mudar tanto, né? Veio a pandemia e vem medida provisória e revoga a medida provisória e agora converte medida provisória em lei, altera a CLT aqui, altera ali. Eu parei um pouco para esperar o que vai acontecer um pouco, né? Porque imagine que para quem estuda para concurso, né? O Terrível. sujeito está estudando, está com uma medida provisória ali, de repente revoga e volta a valer a legislação anterior, e aí, na tramitação da medida provisória, colocam lá, penduram um negócio diferente e vai e volta, né? Como, por exemplo, a correção monetária, né? Puxa vida, agora Sim. como que fica? Então, quem estuda hoje certamente vive fortes emoções também, né? Tem que se adaptar e tem que estar bem atualizado aí com todas essas circunstâncias, né? Mauro, e a vida acadêmica, quando que ela começou? Assim, a questão de dar aula, a questão de fazer o mestrado, o doutorado, foi depois de um tempo de magistratura? A magistratura no começo, né? Isso no começo dos anos 2000, né? Talvez seja um pouco diferente de hoje, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, a Justiça do Trabalho não era tão estruturada como é hoje, né? A Justiça do Trabalho não tinha tanto equipamento, não tinha instalações adequadas, né? A segunda região, São Paulo, era uma região que sempre foi muito pesada, né? São Paulo sempre foi uma região pesada. Nós tínhamos poucos juízes e se trabalhava demais, né? O trabalho no começo era muito trabalho. Era audiência praticamente de segunda a sexta, no mínimo 20 audiências por dia, né? Nós fazíamos uma quantidade de sentença, de quase 200 sentenças por mês, né? Então, o começo da magistratura, pelo menos na minha época, foi bem pesado, foi bem sofrido, né? Então, não sobrava tanto tempo, né? Depois de 2 anos na carreira, aí as coisas começaram a se acomodar, aí deu para começar a vida acadêmica, né? Mas antes de 2 anos foi muito corrido, né? Então, até as coisas se acomodarem, aí naquele tempo também não se tinha fixação em vara, né? Era cada dia numa vara, e às vezes tinha que ir viajar, sabíamos da designação no própria data, né? Então as coisas não eram
talvez hoje a situação seja mais suave nesse aspecto, né? Os juízes se fixam, tem uma estrutura melhor, tem 2 juízes por vara, a maioria das localidades tem 2 juízes por vara, tem um número até razoável de juízes. Eu não sei exatamente como é na sua região, mas eu imagino que a estrutura também seja um pouco melhor, né? Mas nunca foi tão fácil conciliar a magistratura com outras atividades, mas nós que gostamos da área acadêmica arrumamos um jeito aí de fazer o mestrado à noite. Quando fazia o doutorado, eu acordava 4 horas da manhã e ia para a PUC, né? E a aula começava às 6h30 e 11 horas da manhã já estava fazendo audiência, né? Então foi um período aí de mestrado, doutorado bastante intenso, bastante corrido aí e sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando com as audiências. E hoje a situação é um pouco melhor, né? Um pouco mais suave. Nós temos 2 juízes por vara, temos uma estrutura melhor, etc. Né? Mas sem dúvida que quem gosta da área acadêmica acaba arrumando um jeito, mas é fazer à noite, é fazer cedo, é final de semana, né? Não tem muito descanso. E tanto a dissertação quanto a tese de doutorado, a dissertação do mestrado e a tese de doutorado foram no campo processual do trabalho ou foram em outras áreas? A PUC ela tem, né? A PUC de São Paulo ela tem a área de direito do trabalho, que abrange também processo, né? Nós temos a disciplina de processo do trabalho no mestrado e no doutorado da PUC. A minha dissertação e a minha tese foram na área de processo, né? Mas o curso de doutorado e mestrado ele tem. Você tem que cursar tanto a teoria geral do direito como o direito do trabalho e também tem a disciplina de processo, que não é a principal, mas você pode fazer, né? Mas a dissertação, qual que foi o tema e você escreveu sobre o que na dissertação e na tese de doutorado? Eu quando fiz o mestrado, estava no mestrado, né? Veio a questão da emenda 45, né? Acho que não é da sua época. Sim, eu fui servidor nessa época. A emenda 45 de 2004, né? E aí tinha tanta discussão sobre a emenda 45, o que era da competência, o que não era, e etc. Né? Então a minha dissertação foi sobre a competência material, né? Competência material da Justiça do Trabalho. Foi a dissertação em 2006. Ela foi defendida em 2006. Né? E a tese foi de competência também? Ou a tese de doutorado? A tese, né? Eu, quando ingressei no doutorado, a PUC já estava com outro perfil de doutorado. Né? Tinha mudado, tinha alterado. E eu tive que ficar mais de 3 anos para defender a tese. Né? Então, o curso, você obrigatoriamente tinha que cursar 3 anos e mais o tempo para defender a tese. Né? Então, as coisas foram mudando. Né? Eu tinha uma ideia de fazer um trabalho, mas eu acabei escrevendo sobre os princípios do processo trabalho. Foi uma tese de defesa da autonomia do direito processual do trabalho e quais os princípios específicos, né? Que até hoje ninguém conseguiu dizer aí com muita segurança quais são os princípios, efetivamente, do direito processual do trabalho, mas foi sobre os princípios do processo trabalho. Que legal. Ô Mauro, passando um pouquinho aqui para frente, sobre a sua atuação como juiz, eu fiz essa pergunta para diferentes juízes de diferentes gerações. Alguns se recordavam, outros não. Mas você lembra como foi a sua primeira audiência, se você estava nervoso? Geralmente é inesquecível, né? Mas teve alguma situação inusitada? Você pode compartilhar algo a respeito? Agora você tocou num tema aí delicado, né? Um tema até do momento, né? Da audiência, né? A justiça do trabalho é uma justiça de audiência, né?
os juízes, quando começam, eles se preocupam muito com as audiências, né? Eu te confesso que eu frequento a escola judicial aqui do nosso tribunal aqui de São Paulo desde 2005, né? Eu sempre dou alguns conselhos, né, algumas opiniões para os novos juízes que ingressam e principalmente aqueles que começam, né? E eu também comecei, né, nas primeiras audiências. E no meu tempo, por exemplo, não tinha uma preparação muito grande para fazer audiência. Nós tomávamos posse, começávamos a fazer um curso dentro do próprio tribunal mesmo e já paralelo já ia para as varas, já fazer audiência. Então você tomava posse e no dia seguinte você já estava dentro de uma vara, já observando, né? Algum tempo nós observávamos os juízes e depois já começávamos fazer as primeiras audiências, né? E sempre tinha aquela, não sei se é o receio, né? Como conduzir uma audiência, se nós vamos lembrar de advertir a testemunha, mas as primeiras audiências não foram muito boas, né? Um pouco de insegurança, apesar de já trabalhar há muito tempo na Justiça do Trabalho, de já ter visto muitas audiências, a gente sempre esquece de algumas coisas, esquecia de advertir a testemunha, esquecia de fazer alguma pergunta, esquecia de registrar alguma coisa, né? Mas com o tempo a gente vê que as coisas caminham, né? Se a gente esquece alguma coisa, alguém lembra e o negócio vai também. Às vezes o advogado percebe que o juiz é um pouco mais novo, um pouco mais inseguro, ele também começa com algumas atitudes, mas enfim, logo na primeira, segunda semana as coisas já começaram a caminhar com mais tranquilidade, né? Agora, eu quando entrei numa sala de audiência como servidora, as coisas eram muito diferentes, né? Nós tínhamos uma máquina de escrever com carbono, né? E o juiz ditava abaixo e eu ia lá datilografando, né? E ninguém olhava para a ata, ninguém se atrevia a dizer que a ata não estava correta, né? As coisas mudaram muito, né? A tecnologia, a dinâmica, né? Mas, sem dúvida, a audiência trabalhista até hoje, né? Coisas acontecem, é sempre uma emoção diferente participar de audiência, né? Já participei de audiências muito complicadas e situações muito difíceis, e coisas estranhas, coisas engraçadas, né? Eu não, acho que não é da sua geração, mas eu fiz muita audiência com um juiz classista, né? Naquela época, os classistas ainda tinham um final de mandato, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Tinha o juiz classista dos empregados, o juiz classista dos empregadores, né? Puxa vida, falar em juiz classista hoje me parece uma coisa jurássica, né? Mas eles atuavam, né? Sim. Eles atuavam. Eu me lembro de um caso, por exemplo, né, de um senhor, de um japonês de quase 80 anos, que era motorista naquela época era Antártica, né, empresa Antártica, e ele trabalhou durante 45 anos como motorista e pediu um vínculo de emprego. E eu me recordo de nós termos instruído, e eu chamei os classistas na sala, lá no gabinete, e falei, o que vocês acham, né? Tem vínculo ou não tem? Eles acharam que tinha, né? E nós demos a sentença na hora, né? Era muito comum também prolatar a sentença na hora naquele tempo, né? E nós fizemos uma sentença colegiada. Reconhecemos 45 anos de vínculo de emprego, né? Numa sentença proferida na própria audiência una, né? E eu me recordo daquele senhor ter se levantado e se curvado para nós, né? Em sinal de agradecimento, né? Foi uma situação bem peculiar, né? Logo no início da minha carreira, foi uma coisa muito interessante naquele momento, né? E com o tempo nós percebemos que nós fazemos muita coisa, né? Conseguimos fazer muita coisa, conseguimos até dar muita decisão justa, conseguimos
bastante resultado da nossa atividade, né? As pessoas às vezes não têm essa consciência, não têm esses números e muitas vezes sofremos críticas aí, críticas de todo lado, mas poucos percebem que nós temos bastante resultado, a nossa atividade Sim. tem bastante resultado, nós resolvemos muita coisa, nós fazemos muito acordo, nós resolvemos aí situações, né? E aí me recordo também, Wagson, se eu estiver falando muito, você Pode ficar à interfere aí. vontade, à Eu, vontade. eu me recordo, lógico, foram muitas decisões, né, em todos Sim, esses anos, algumas decisões no tribunal também, atuando como convocado, mas legal. nesses praticamente 20 anos de atuação foram muitas varas que eu passei, né, mas essa última decisão foi logo que eu assumi a 19ª vara em 2011, né, começo de 2011, houve uma dispensa coletiva na Universidade de São Paulo, né? Muitos professores foram dispensados, que já eram aposentados, e houve uma dispensa coletiva, né? E eu recebi um processo de uma reintegração, determinei a reintegração desse professor, né? Fundamentei, e me recordo que veio até o reitor da universidade no meu gabinete conversar comigo, dizendo que não estava certo, tal, e tal, e tal. E depois tive audiência, mandato de segurança da liminar e uma série de impugnações. Dei a decisão, foi mantida, o TRT manteve, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu um mandato de segurança também, manteve a decisão. Houve uma medida também no CNJ contra a liminar. A liminar foi mantida e depois de um bom tempo, acho que depois de 4 ou 5 anos, a gente se desliga, né, esquece até o processo, né, me vem um e-mail de uma moça, né, Olha só. você deve se lembrar do caso, tal, foi meu pai, né, esse professor, ele foi reintegrado, a família precisava dessa renda e eu achei que foi uma justiça tão grande que foi feita com ele, né, que eu resolvi fazer direito na época, entrei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e me formei, né? Me formei na Universidade de São Paulo e eu escolhi fazer direito por causa da sua decisão, né? Que legal. E foi uma coisa bem significativa, né? Assim, e eu sempre falo para os novos juízes, né, são essas questões que dão o sabor, né, dão Sim. o movimento, que nos dão uma recompensa, né, não é uma promoção, não é um tal, Exato. mas muitas vezes essas pequenas decisões que são muito importantes para as vidas das pessoas, né, que precisam da justiça e entendem que a decisão foi boa, a decisão foi materializada, né, são essas decisões que são a essência da nossa atividade, né? Porque a nossa atividade é muito longa, o reconhecimento é muito pequeno, mas muitas vezes essas decisões que têm resultado, que são importantes para as vidas das pessoas, são essas decisões que nos motivam a continuar, né? Exatamente. Excelente esse feedback, né, do jurisdicionado e de como impactou a vida de uma pessoa, né? E Mauro, perguntando aqui, um pouquinho diferente o questionamento, como você passou dessa experiência classista, pegou boa parte dessa questão processual, várias reformas, pegou aquela estrutura mais dura ali do processo físico e agora a gente está numa era digital. Na sua visão, isso aqui é até particular mesmo, na sua visão, você acha que teve um retrocesso, a mudança do físico para o eletrônico? O que você viu de diferente nessa dinâmica? Ela foi positiva ou foi negativa? São vários olhares aí, né, Wagson? Lógico que a Justiça do Trabalho tem uma outra tecnologia hoje, tem outra dinâmica, enfim, né, o PJE trouxe coisas boas e coisas ruins, né, ao mesmo tempo, né, até essa dependência total da tecnologia, né, mas a tecnologia veio, não tinha como segurar, né, talvez as coisas caminharam de uma forma
mais autoritária, né, na instalação do PJE, né, como hoje nós estamos vivenciando também uma forma mais autoritária de disciplinamento das audiências, de procedimentos, etc., né? Mas as coisas funcionavam, né? O processo físico ele funcionava. Evidentemente que nós tínhamos problemas, né? O processo sumia, a movimentação desse processo de um local para o outro, né? Era muito dificultosa, né? Guardar os processos eles estragavam, enfim, né? Era uma outra era, o tempo morto, né? Mas o processo eletrônico facilitou a vida, né? Facilitou o acesso, né? Facilitou a tramitação, né? Mas as coisas não se movimentam sozinhas, né? O conflito está lá, né? Não está no papel, mas está na tela, né? O conflito está lá, precisa ser movimentado, as coisas precisam ser analisadas, né? Nós temos aí uma dificuldade grande de visualizar tudo isso na tela, né? A audiência, o advogado pega aquele processo, tem que abrir na tela ali naquele momento, né? Hoje existe uma preocupação maior do advogado na tela, na ata de audiência, do que em qualquer outra situação, né? Sim. Nós temos uma mudança de comportamento, né? Eu, por exemplo, sou da era analógica, né? Eu tenho uma dificuldade com a tecnologia, como muitos advogados até pararam de atuar por causa do PJE, né? Mas as coisas estão caminhando aí. Eu acho que isso, uma hora ou outra, iria correr. O PJE tem benefícios, as coisas caminhariam para esse momento, sem dúvida, né? Talvez poderíamos ter ido para o PJE de uma forma mais lenta, de uma forma Sim. mais suave, Gradual, né? de uma forma mais gradual, mais democrática, né? Mas, enfim, você já é um juiz da nova geração do PJE. Talvez você não conceba um processo de papel, né? Talvez uma audiência com o juiz classista, todas aquelas situações, né? Mas, enfim, a Justiça do Trabalho sempre funcionou. A Justiça do Trabalho sempre funcionou com o processo de papel, com o juiz classista, com as insuficiências de recurso, mas sempre funcionou. Mas nós temos coisas boas e coisas que não são tão boas, sem dúvida. Você já chegou a fazer alguma audiência de instrução 100% virtual nesses tempos de agora, de pandemia, ou ainda não passou por essa experiência? Você tocou numa questão aí, né? A audiência virtual, né? De instrução, principalmente, né? Eu ainda não consegui fazer uma audiência inteira de instrução, porque os advogados não concordam, né, em fazer audiência, Sim. porque não sei como está o estágio da pandemia aí em Rondônia e no Acre, né? Mas aqui as coisas estão muito agressivas ainda, há uma dificuldade enorme de achar testemunha, do acesso, da comunicação, né? Mas o que tem acontecido com a audiência por vídeo é uma questão que nós não temos um procedimento previsível, né? Nós ainda não é um ato confiável, há muita desconfiança, há muita falta ainda de um regramento adequado, de tecnologia, de próprio conhecimento, né? Então, os advogados não estão confiando, não querem, né? Os advogados aqui não querem fazer audiência por vídeo e Sim. Nós temos que entender também, nesse momento, né? Eu tento entender e compreender os advogados, porque o processo tem que ser confiável, tem que ser previsível, né? E tem que ter um mínimo de garantia, e tem que ter paridade de armas, tem que ter o devido processo legal, e atualmente nós não temos um devido processo legal que regulamente essas audiências, né? Então, como não tem processo, depende muito de um concordar, o outro não impugnar, ou as partes estarem de acordo, ter recursos, etc., né? Nós temos aí uma dificuldade grande até de dar essa igualdade de tratamento, de isonomia, de recursos. E processo, se não tem isonomia, não tem paridade de armas, não tem um regramento previsível, não é processo, né?
Então, nós temos que ter muita sensibilidade, muito cuidado Sim, nesse momento. Acho que é positivo fazer audiência, movimentar os processos, tentar o acordo, tentar o julgamento do que é possível, mas produção de prova é uma questão muito séria, muito delicada, sim, porque a prova é contrariada, tem que ter contraditório, tem que ter oportunidade, tem que ter paridade, senão a probabilidade de se anular todas essas audiências é enorme, né? Até a própria parte que fala, eu concordei em fazer audiência, mas eu não tinha condição, depois vai falar, fui prejudicado, e etc., e etc., né? Então, nós estamos num momento muito delicado aí de fazer essas audiências virtuais numa situação que não foi preparada para isso, né? Não teve uma regulamentação adequada, nós não temos equipamentos adequados e, enfim, os advogados trabalhistas também não se prepararam para esse tipo de situação. sim. É como se a gente deixasse o risco, né, da pandemia para o advogado, né? É o advogado que vai receber o cliente muitas vezes no escritório, né? Ele que vai viabilizar a transmissão e a gente nas casas tentando viabilizar essas audiências de instrução. Realmente é algo para se pensar de uma forma mais democrática. Enfim, Mauro, a gente bateu 51 minutos aqui, o papo está bem agradável e atualmente você leciona em faculdade ou tem curso preparatório? Como é que é o magistério seu atual? Eu dei muita aula em concurso, em cursinhos, né? Já dei aula há muitos anos, acho que 12 ou 13 anos, né? Dei aula no Damaso, dei aula no curso Marcato, no LFG, né? Dei muita aula no Sim. Robotella, quando o Robotella era um curso famoso, né? Você acho que não deve ter ouvido falar, mas o curso Robotella foi o primeiro concurso, o curso voltado para a magistratura do trabalho em São Paulo, né? E hoje eu me desliguei um pouco, né? Não que às vezes eu aceito algum convite e tal, mas hoje eu dou muito aula em pós-graduação, né? Entendi. Também já dei aula em graduação, dou muita aula em pós-graduação, né? Até estou com aulas aqui essa semana para dar na pós-graduação aqui da PUC de São Paulo, né? Ah, que Que é legal. numa experiência muito nova, né? Da aula virtual, né? Dou aula na pós-graduação do Mackenzie também, né? E sem dúvida, né, que nós estamos num momento aí de muito desafio, né, de tecnologia, até quem estuda para concurso tem a tecnologia como aliada, né, vejo a tecnologia como aliada, mas ao mesmo tempo também é tanta informação, né, que nós ficamos angustiados com tanta informação, né? Quem se prepara hoje também vê tanta informação que eu imagino que se sinta angustiado também com tanta notícia, sai um ato aqui do TST, sai um ato do TRT ali, e uma decisão aqui, uma decisão ali, enfim, né? É muita informação para nós convivemos com isso e para quem estuda também, né? Fazer a seleção dessas informações, né? Exatamente. Bom, Mauro, o papo está muito agradável. A gente já está finalizando a live aqui. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade por ter aceitado o convite. E continue escrevendo, viu? Você está influenciando, impactando a vida de várias pessoas, inclusive influenciando diretamente nas decisões judiciais, porque você hoje é referência, inclusive em razões de decidir, em várias decisões, acórdãos e sentenças, né? E muito obrigado mesmo por esse bate-papo leve, descontraído e por conhecer mais a sua história. E gostaria, como parte final dessa live aqui, de você, se você pudesse deixar uma mensagem para quem pretende a carreira da magistratura do trabalho, como algo, uma motivação, né? Porque a gente está passando por um período realmente complicado, de pandemia, não tem expectativa de um próximo concurso, mas para deixar ainda aquela chama acesa do sonho dessa pessoa que pretende galgar um cargo da magistratura do trabalho. Muito obrigado. Viu? Bom, Wagner, para encerrar, né, te agradecer aí imensamente pelo convite, né, pela sua gentileza, pela sua insistência, pela sua paciência, né?
Até você falou da 14ª região, né? Eu estive aí em 2017, confesso que eu recusei muitos convites para Pô, estar na 14ª região, mas é um lugar muito agradável, né? E quem está estudando, Wagson, tem que estudar mesmo, né? Você tem que querer, né? O primeiro passo é você querer, né? Tudo na vida você tem que querer muito. E muitas vezes, quando você está querendo uma coisa, que você respira ela, é o momento que você vai fazer as coisas acontecerem, né? Você tem que querer, tem que se preparar e tem que arriscar, né? Você tem que arriscar e confiar no seu trabalho, né? Mas é um trabalho muito duro, sempre foi muito duro estudar para concurso, sempre foi muito duro enfrentar provas, enfrentar uma banca, enfrentar os outros candidatos, confiar no concurso, né? Você tem que confiar. Eu digo a todos que o concurso ele é confiável. Se ele não for tão confiável, ele é mais confiável do que qualquer outro processo de seleção que você pode fazer. Então, é um concurso confiável, é um concurso sério e o estudo dá resultado. Então, mesmo para quem está meio indeciso, vai ter concurso, daqui a pouco vai ter concurso, porque as pessoas estão se aposentando, porque os tribunais têm vagas, e a expectativa é que a Justiça do Trabalho só é fortalecida dessa crise e que os concursos voltem a ficarem regionalizados com mais oportunidades. Então, quem está desanimado tem que continuar, tem que se animar e tem que seguir, né? É como uma reprovação, a gente levanta a cabeça e parte novamente, né? Então, não tem outro caminho, é o estudo mesmo que vai levar à aprovação. muito obrigado. Para quem está perguntando, a live vai ficar salvada lá no meu perfil do IGTV, do Instagram, que é Wagson Filho. E para quem não conhece, sigam o professor Mauro Schiavi, que o endereço dele do Instagram é @Mauro Schiavi, né? Schiavi. E uma satisfação tê-lo aqui, muito obrigado, viu? E também essa live vai ficar salvada lá no meu blog. Eu tenho um blog que já tem uns 6, 7 anos já, sobre temas de direito processual e material de trabalho, e eu estou deixando catalogado esse projeto. E obrigado por nos brindar com a sua história aí de sucesso e também essa palavra amiga aí para motivar esse pessoal nessa época de pandemia. E qualquer coisa eu estou à disposição, viu, Mauro? Um abração, viu, Wagson? Foi uma satisfação. Um beijo enorme aí para todos que estão assistindo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.